Bom dia, vou gravar agora a nossa aula de continuação da competência 1, referente a questões gramaticais, tá? Então, aqui agora a gente está estudando a parte que cobra os desvios com relação à redação Enem. Então, a gente vai trabalhar agora o que a gente chama de regência verbal. O que seria essa regência verbal? Quando a gente fala em um verbo que rege alguma coisa, significa que ele está pedindo, ele necessita da preposição. Ele necessita ou não, né, a preposição. Então, quando a gente estuda regência, é isso. O verbo rege preposição, ele exige a presença da preposição ou não. Então, é isso que a gente vai ver. E qual tipo de preposição? Se no caso o verbo reger preposição, a gente vai pensar qual preposição que esse verbo vai pedir. E a gente precisa usar a preposição correta na redação. E é isso que gera muita falha. Às vezes a pessoa até sabe que o verbo exige a preposição, às vezes essa pessoa coloca a preposição na redação, mas lança a preposição errada. E aí gera falha, gera o desvio, né? Falha lá no desvio da competência 1. Eu coloquei aqui os verbos mais utilizados em redação, os mais errados, tá? O pessoal mais costuma falhar nas redações. Por exemplo, o verbo implicar. Eu devia ter colocado em ordem, né? Mas não coloquei nada em ordem. Oh, meu Deus, agora que eu tô vendo aqui o I, depois o A. Mas eu sou doida assim mesmo. O que acontece? O verbo implicar, muito utilizado em redação de modo errado. Toda vez que a gente vai utilizar o verbo implicar, a gente precisa pensar que esse verbo ele é transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Toda vez que eu falo que um verbo é transitivo direto, significa que ele consegue se ligar diretamente ao complemento dele, ao objeto dele. Ligação direta, sem precisar da ponte, que é a preposição. Eu costumo dizer assim, tá? Falar assim que a preposição era uma ponte para o verbo dar conta de se ligar ao objeto dele. Então, quando ele é um verbo transitivo direto, ele não tem essa ponte, ele não tem preposição, tá? Só que você não precisa lembrar de que o verbo é transitivo direto, é transitivo indireto, né? Não precisa lembrar disso, não. Você só vai lembrar do seguinte: quem implica, implica algo. Ou o que implica, implica algo, é direto, tá? Não tem preposição. Então, aqui, ó, zero preposição. Quando ele está sendo usado no sentido de acarretar, tá? Que é o sentido que a gente usa na redação, certo? Por exemplo, ó, suas decisões implicarão sérias punições, ou seja, o que implica, implica algo, sem preposição, tá vendo? No corpo do objeto, eu não tenho uma preposição aqui. Então, objeto direto, tá? Implica algo. A alta do dólar implica em crise financeira. Gente, esse em combina muito com o verbo implicar. Eu sei. O que implica, implica em algo. E combina tanto que eu mesma vejo em vários lugares esse verbo implicar sendo utilizado errado. Quando eu falo vários lugares, são sites de credibilidade, revistas, jornais, só que não existe implicar em, certo? Toda vez. Isso implica severas punições, por exemplo, sérias punições, tá? É sempre sem preposição alguma. E o verbo aspirar, no sentido de desejar, eu vou sempre usar com preposição. Aqui já é diferente, ó, o verbo é transitivo indireto. Se ele é indireto, significa que ele vai exigir a preposição dele para poder dar conta de se ligar ao objeto. Então, olha só, aspirava ao cargo de comandante. Quem aspira, aspira a algo, no sentido de desejar, tá? De almejar. Quem aspira, aspira a algo, certo? Então, ele exige a preposição a. E o visar, esse verbo aqui, ele é interessante. Por quê? Porque esse verbo, ele não é muito consenso entre os gramáticos, não.
Várias e várias vezes a gente vê, isso eu tô falando assim, gramáticas, tá? Deixa eu só pausar aqui porque eu tô precisando tossir. Quando eu falo que eu vejo várias vezes, não é nem questão de site, de revista, de jornal, igual o caso do implicar, não. O caso do visar, eu vejo em gramáticas, tá? Então, assim, vários linguistas, eles têm ideias divergentes com relação ao verbo visar. Então, alguns utilizam o verbo visar no sentido de desejar, de almejar, com preposição, e vários também utilizam o verbo visar no sentido de almejar, de desejar, sem preposição. Então, ora a gente vê gramática usando com preposição, ora a gente vê gramática usando sem preposição. Então, o que a gente faz? Como a maior parte deles utiliza a preposição, considera que o verbo é transitivo indireto e exige a preposição a, então o melhor a se fazer é usar o verbo visar com preposição a. O governo visa ao desenvolvimento econômico, por exemplo, tá? Mas se você escreve o verbo visar na redação sem a preposição, passa batido, tá? Esse verbo passa batido. Justamente por causa dessa falta de consenso entre os gramáticos, tá bom? Até porque na língua portuguesa acontece o seguinte fenômeno: quando a estrutura é muito utilizada, mas é muito utilizada mesmo, até pelos falantes, essa estrutura ela acaba entrando para a gramática e sendo considerada como uma estrutura oficial, tá? Então, de tanto esse verbo ser usado sem preposição, ele foi aceito como sendo um verbo transitivo direto, sem preposição também. Então, ele tem as duas regências, tá? Oficiais. Contribuir, verbo contribuir. Verbo contribuir, vocês têm que ter muito cuidado, porque ele aceita duas preposições. E quando eu sei que eu vou usar a preposição com, quando eu sei que eu vou usar a preposição para, depende do sentido que você quer dar para a frase. Normalmente, nas redações, vocês vão usar esse sentido aqui, ó, ele é mais usado nas redações, tá? Vou te contar. Então, olha só. O verbo contribuir, ele é transitivo indireto, ou seja, exige preposição. Que tipo de preposição? Eu vou usar preposição com ou preposição para, de acordo com o sentido do meu texto. Por exemplo, quando é que eu vou usar o com? Olha só, o com, ele é usado quando a pessoa ou a instituição vai contribuir doando alguma coisa. A pessoa, a instituição, sei lá o que, vai doar alguma coisa. Eu vou dar alguma coisa. Por exemplo, ó, eu fui no churrasco de sei lá quem, e aí eu contribuí com 1 quilo de carne. Tá vendo que eu tô doando 1 quilo de carne? Eu estou levando 1 quilo de carne para o churrasco. Então, eu tô contribuindo com, tá? Se eu for doar algo, contribuindo com. Se eu for participar, né, de alguma coisa, se eu for participar para que algo seja alcançado, eu estou participando para que uma finalidade seja alcançada, um objetivo seja alcançado. Então, o que acontece? É contribuir para. Por exemplo, do uso desse para. Um exemplo do uso do para. Ó. Eu contribuí para a segurança do churrasco. Ou seja, eu trabalhei como segurança naquele churrasco, então eu contribuí para a segurança do churrasco, entendeu? Então, eu contribuí para alcançar essa finalidade, a segurança do recinto, a segurança do evento, entenderam? Por exemplo, aqui, ó. Olha o exemplo do com. O governo contribuiu com 10 mil fardos de água mineral. Ok, contribuiu com, ou seja, ele doou. Agora, o governo contribuiu para a redistribuição de renda no país, tá? Então, ele contribuiu para que esse objetivo fosse alcançado, o objetivo de redistribuição de renda fosse alcançado. Então, normalmente, a gente usa o para nas redações, tá bom? Número 5 aqui, o verbo acarretar. O que acarreta? Acarreta algo, então ele pode ser transitivo direto, ou ele pode ser transitivo direto e indireto, o que a gente chama de verbo bitransitivo.
ele tem as duas regências, ó. Ele pode ser direto e ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo não, o mesmo verbo pode ser bitransitivo. Ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, usando a preposição a. Olha só. O novo projeto do governo acarretou algo. Acarretou muitos transtornos na execução. Na verdade, a gente pararia estar aqui, né? Mas tudo bem. Muitos transtornos na execução. Então, o novo projeto do governo acarretou algo. Que acarreta algo. Transitivo direto aqui. A palestra acarretou, agora olha esse aqui, ó. A palestra acarretou graves prejuízos financeiros, objeto direto, sem preposição, né? Ao organizador. Então, quando eu quero falar que, olha só, o que acarreta algo a alguém, quando eu quiser dar essa informação aqui, ó, algo a alguém, a preposição que eu vou usar com o verbo acarretar tem que ser a, tá bom? Eu não posso usar, por exemplo, que a palestra acarretou em graves prejuízos. Fica bonito, parece que tá certo. A palestra acarretou em graves prejuízos. Não. Se eu for falar só de graves prejuízos financeiros, vai ter que ser assim, ó, a palestra acarretou graves prejuízos financeiros, ponto final. Se eu quiser dar uma informação a mais, eu acho que fica até melhor, fica mais completa a informação, eu vou usar com preposição a. A palestra acarretou graves prejuízos financeiros ao organizador, tá? Então, com o verbo acarretar, não existe em. Fica lindo, fica muito bom, parece que tá certo acarretar em algo, mas não acarreta em, acarreta a, tá bom? Verbo, isso aqui também acontece mais em redação, acarreta em, não é acarretar em, é acarretar a, isso aqui eu vejo direto. O verbo consistir, ele é verbo transitivo indireto e exige em, certo? Então, o processo seletivo consiste em uma entrevista e 3 avaliações. Então, o verbo consistir eu vou usar com preposição em. Os verbos mais utilizados em redação são esses aqui, ó, os que eu mais vejo. Acarretar com em, muito cuidado. Vejo direto contribuir com o verbo com, muito cuidado. Visar eu vejo direto também, só que visar já contei para vocês que tanto faz. E esse bendito aqui, ó. Esse bendito aqui também tá direto. Então, cuidado com esses verbos aí, porque o pessoal escorrega demais na regência deles, tá? Gravem as preposições quando elas são usadas. Quais são essas preposições? E os que não tiverem preposições, grave também, ó. Implicar não tem preposição nenhuma, tá? Grava isso. Agora nós vamos ver a bendita crase, que é um estudo muito gostosinho, inclusive. Deixa eu só tentar arrumar aqui. Ai, eu vou fechar essa aula e a gente volta com o estudo da crase, tá?